do seu direito. Hoje com estrelas, aqui é o nosso eu estou ladeada hoje por estrelas. Dr. Rodrigo Pinheiro, delegado de Polícia Civil do Estado da Paraíba, doutora Paula Lima, advogada militante da cidade de Emas, e vamos nessa roda de conversa, nessa espontaneidade que a gente sempre transmite para vocês, tentar passar informações sobre o direito de família, sobre as incidências da Lei Maria da Penha no âmbito da violência doméstica e familiar. E para isso a gente vai iniciar com vocês transmitindo um videozinho curto, que é o tempo que a gente toma um fôlegozinho aqui e envia os links para alguns seguidores que estão nos cobrando aqui em virtude do atraso. Há 15 anos, a violência contra a mulher era tratada no Brasil como um crime menor e as punições se resumiam à doação de cestas básicas ou trabalhos comunitários. Foi a história de uma mulher que mudou tudo. Uma mulher que quase perdeu a vida e lutou para transformar a realidade dos crimes de gênero no Brasil. Ela é Maria da Penha Maia Fernandes, cearense, farmacêutica bioquímica e mestre pela Universidade de São Paulo. Foi na época do mestrado, na década de 1970, que ela conheceu seu agressor, um colombiano com quem se casou e teve 3 filhas. Após um período de relacionamento aparentemente normal, as agressões começaram. Ele era intolerante, exaltava-se com facilidade e tinha comportamentos explosivos. Em 1983, o marido deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Ele disse à polícia que houve uma tentativa de assalto, o que foi desmentido pela perícia. Quando Maria da Penha voltou para casa, a violência continuou. O marido a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la durante o banho. Com a ajuda de amigos e familiares, Maria da Penha conseguiu sair de casa e manteve a guarda das filhas. O ex-marido só foi julgado 8 anos depois. Recebeu 15 anos de sentença, mas recorreu e saiu livre. Maria da Penha buscou novo julgamento. A pena de 10 anos e 6 meses de prisão foi cumprida em 2002, 19 anos após o crime. Maria da Penha não se intimidou. O caso ganhou repercussão internacional e chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. E recebeu uma série de recomendações da Organização dos Estados Americanos. Dentre elas, reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. Diante da falta de medidas legais e proteção às vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para elaborar uma lei de combate à violência contra a mulher. A partir daí, foram 4 anos de intensos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, até que em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340, mais conhecida como Lei Maria da Penha. São 46 artigos com formas de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E Maria da Penha será sempre lembrada por essa importante conquista para a sociedade brasileira. Tinha comportamentos explosivos. Em 1983, o marido deu um tiro nas costas de Maria da Penha enquanto ela dormia, o que a deixou paraplégica. Ele disse à polícia que houve uma tentativa de assalto, o que foi desmentido pela perícia. Quando Maria da Penha voltou para casa, a violência continuou. O marido a manteve em cárcere privado e tentou eletrocutá-la durante o banho. Com a ajuda de amigos e familiares, Maria da Penha conseguiu sair de casa e manteve a guarda das filhas. O ex-marido só foi julgado 8 anos depois. Recebeu 15 anos de sentença, mas recorreu e saiu livre. Maria da Penha buscou novo julgamento. A pena de 10 anos e 6 meses de prisão foi cumprida em 2002, 19 anos após o crime. Maria da Penha não se intimidou. O caso ganhou repercussão internacional e chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres. E recebeu uma série de recomendações da Organização dos Estados Americanos. Dentre elas, reparar Maria da Penha tanto material quanto simbolicamente. Diante da falta de medidas legais e proteção às vítimas, em 2002 foi formado um consórcio de ONGs feministas para elaborar uma lei de combate à violência contra a mulher. A partir daí, foram 4 anos de intensos debates com o Legislativo, o Executivo e a sociedade, até que em 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340,
mais conhecida como Lei Maria da Penha. São 46 artigos com formas de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. E Maria da Penha será sempre lembrada por essa importante conquista para a sociedade brasileira. Boa noite a todos novamente. Reitero aí minhas congratulações a todos e meus cumprimentos também pela participação. Meu agradecimento especial a todos vocês que tiraram um minutinho de sua sexta-feira para tentar obter informações sobre o âmbito jurídico, que a nossa intenção e o nosso objetivo é promover informação e exercer a nossa função social aqui para todos vocês. Um agradecimento especialíssimo aos meus colegas aqui, doutor Diomedes, que está nos bastidores aí, quero lhe agradecer. Quero agradecer ao vereador Tiquinho, que está aqui conosco também. Lide Marcos, esposa de doutora Paula, minha colega, minha amiga, militante da cidade de Emas, e em nome dela eu externo também meus cumprimentos ao município de Emas, a todos que estão agora nos assistindo. E mais do que especial, meu agradecimento de hoje é pela presença de Dr. Rodrigo Pinheiro, delegado de Polícia Civil, uma pessoa que eu tenho muita admiração, muito respeito e um carinho enorme por ele enquanto pessoa, pela humanidade que ele sempre personificou nas suas funções, nas suas atividades. E quero iniciar com o Dr. Rodrigo, na pessoa dele, para que ele diga aí algumas palavras, pelo menos de apresentação a todos vocês aqui. Doutora Paula também, mas eu quero iniciar com o Dr. Rodrigo porque ele pegou na minha palavra um gancho, eu peguei na palavra dele e disse, embora. E sexta-feira estaremos lá. Doutor Rodrigo, meu boa noite, muito obrigada. Diga aqui a todos os que estão nos assistindo, quem é Dr. Rodrigo Pinheiro? Esqueça o outro nome, Dr. Rodrigo Pinheiro, quem é Dr. Rodrigo Pinheiro? De onde veio o Dr. Rodrigo Pinheiro? Como é Dr. Rodrigo Pinheiro nas suas funções, os desafios, enfim, eu deixo aí, jogo a bola aí para o senhor. Tá bom. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite, pela introdução brilhante, cheia de elogios. Estou me sentindo muito bem aqui, obrigado. Não sou doido de negar um convite da doutora, né, que a gente tem uma amizade muito grande, né, uma admiração recíproca muito grande. Boa noite, doutora Paula, advogada de Emas. O delegado Rodrigo é uma pessoa comum, não tem uma vida extraordinária, nunca tive um feito extraordinário, mas me orgulho muito de ser delegado de polícia. Hoje estou no GTE de Princesa Isabel, né, que a gente chama lá de a 16ª seccional, pega 7 cidades e estou tomando conta dos homicídios e drogas da região. É isso. Eu costumo dizer agora que sou cariocano, não sou mais nem carioca nem paraibano. Sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, tenho 49 anos, mas tenho 3 filhos paraibanos, tenho muito orgulho deles e não tenho como sair mais da Paraíba. É uma péssima notícia para algumas pessoas. Não vou embora da Paraíba. E Piancó? Piancó tá... O que é Piancó para o Dr. Rodrigo? Piancó não sai de mim. Tentei sair de Piancó, mas o Piancó não saiu de mim. Ele fica. Tem um filho piancoense, né, Thales, um beijo para ele. Um beijo para minha mãe, Dona Iara, um beijo para meu pai, o seu Roberto. E é um prazer estar aqui. Como eu disse, eu não sou doido de negar um convite. Despenquei de Princesa Isabel para cá. O cidadão mais piancoense que eu conheço, que eu nunca vi alguém ter um amor tão grande por Piancó como esse carioca. E deixa eu dizer a vocês, ontem antes de ontem, uma conversa informal, e aí eu mandei o bannerzinho do programa Entendedor do Seu Direito, que ele estava em Princesa Isabel, perguntei quando era que ele viria nos prestigiar, e ele pegou na minha palavra, eu peguei na palavra dele e pronto. E agora estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Agora eu vou me reportar, doutora Paula, essa pessoa aqui maravilhosa, que eu amo de paixão. Vou logo dizer a vocês que eu amo de paixão. Eu queria que ela também dissesse quem é a doutora Paula, o que é a advocacia para a doutora Paula,
como é o espírito de advogar e como foi que ela quis se inserir no meio jurídico. Doutora Paula, meu boa noite, muito obrigada, uma satisfação enorme. E pega essa bola aí com você. Vamos processar, bora processar. Certo, boa noite, meu nome é Paula Lima, eu sou filha natural da cidade de Diamante. Há mais ou menos 20 anos eu moro em Emas, gosto muito da cidade de Emas, sou advogada, me formei na Unifip, tenho muito orgulho da minha profissão, era um sonho. Eu nunca me imaginei em outra profissão, eu sempre quis ser advogada. A primeira oportunidade que eu tive, eu agarrei com unhas e dentes e estamos aqui. Tenho muito orgulho das amizades que construí no pouco tempo no meio jurídico. Já tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, como a doutora Maria Helena, que é um prazer imenso tê-la como amiga, tê-la como colega de profissão. Foi um prazer lhe conhecer também, doutor Rodrigo. Me sinto lisonjeada de estar participando desse programa. Muito obrigada mesmo. Quero dar boa noite a doutor Diomedes, que é meu colega, meu sócio, lá da cidade de Olho d'Água. Quero dar boa noite às pessoas que estão presentes aqui no estúdio, ao meu esposo, ao vereador Tiquinho, é Maria Helena o nome dele? O vereador? Ao vereador Tiquinho, meu boa noite. Boa noite a todos vocês. E é isso, é um prazer imenso estar participando desse programa. Eu me sinto muito lisonjeada, espero que possa contribuir de alguma forma com o meu aprendizado. 140. Eita, pessoal, desculpe aqui, eu estava abrindo o link. É a Pra cola. poder- É a não, cola. Para poder começar a mandar meus alôzinhos, né? Aí as pessoas vão conversando comigo por aqui. Então, eu tenho que mandar hoje um alô especial para Nena, lá no sítio Torrões, que nos cobrou, porque ele é um telespectador assíduo, né? E em nome dele eu cumprimento toda a comunidade dos Torrões. Dona Francisca aqui presente, que nunca perde nossos programas aqui, a mãe de Nenenzinho. Minha tia Wanda, minha tia Lígia, Carlinhos Luiz Carlos, lá em Jaboatão. Não posso deixar também de mandar um alô, um beijo, um abraço, porque senão eles me matam. E depois eu dou seguimento a isso. Mas deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre direito de família, que foi o tema que inicialmente a gente abriu as divulgações do nosso programa Entenda o Seu Direito dessa semana, e que doutora Paula se ambientaliza um pouco mais, porque ela atua diretamente nessa área e eu sei que ela tem muito a contribuir para o nosso dia a dia. Espero que sim. E eu também queria dizer a vocês do motivo que a gente iniciou com um videozinho curto sobre violência doméstica, porque diante do tema direito de família, não tem como a gente fugir também dos aspectos e dos impactos da Lei Maria da Penha e do que é a violência doméstica no contexto nacional. E por isso que a gente convidou o doutor Rodrigo, porque o doutor Rodrigo é uma pessoa que ele atua diretamente e cotidianamente nessa área. Apesar que hoje ele está na seção de homicídios, mas ele já atuou muito e tem atuado muito nessa área. Então, eu quero iniciar um pouquinho essa conversa com a doutora Paula, porque eu acredito que no início, que sempre é assim, no início de nossas carreiras profissionais, nós somos muito procurados para informações e orientações a respeito de guarda, a respeito de divórcio, a respeito de pensão alimentícia, partilha de bens. E isso tudo influencia também na questão da violência doméstica familiar. Então, doutora Paula, quais são os desafios que a senhora encontra no dia a dia de sua profissão, na prática profissional? Quais são os desafios que a senhora encontra para tentar contornar, para tentar materializar o direito de família como realmente é? Porque existe muito misticismo, principalmente na questão do pensionamento. A questão dos 30%, 70%, se é 50%, na questão da guarda, a questão da guarda se é compartilhada, se é unilateral. As pessoas ainda têm a mente muito curiosa e com muitas dúvidas a respeito. Exatamente. Na verdade, falta muito conhecimento e existem muitos mitos. Existe
existe muita mistificação em relação ao direito de família, como por exemplo que você acabou de falar em relação aos 30%. Infelizmente, muita gente procura o advogado, eu vou me reportar a mim, me procura e chega a afirmar que é 30%. 30% da pensão alimentícia. Se eu pagar 30%, eu vou ficar só com 10%, que eu tenho 3 filhos. Pois é. E na verdade não é 30%. Não existe isso de ser 30%. O juiz vai levar em consideração a necessidade da criança, a possibilidade do pai e a probabilidade. A gente tem que acabar com essa mistificação dos 30%. Cada caso é um caso, né, doutor? Cada caso é um caso que tem que ser analisado. Às vezes um pai que recebe um salário maior, ele pode pagar um pouco mais. Mas se tiver mais filhos, também... Tudo vai depender cada caso é um caso. da possibilidade, da necessidade e da probabilidade. Então, isso é um mito. Esse termo probabilidade, É um mito dos 30%. eu nunca tinha escutado. A possibilidade, necessidade, sim, esse binômio. Sim, a probabilidade porque entra em relação à mãe também. Ah, tá, ok. Né? Às vezes a mãe tem uma fonte de renda e o juiz pode levar em consideração isso. Não necessariamente, mas pode. Eu vou acabar fazendo uma consulta aqui. Mas pode. Né? Outra coisa que é um mito e que sempre me chega é em relação à guarda compartilhada. Porque alguns pais ainda, principalmente os homens, eles ainda acham que a guarda compartilhada tem necessariamente que ficar 15 dias com ele, pai, e 15 dias com a mãe. É o que eu pensava. Não é. Na verdade, o que é compartilhado é as responsabilidades. Isso não quer dizer que não possa existir essa parte de ficar 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Isso é coisa que eles podem combinar entre si, né? Se for bom para a criança, se houver um consenso, tudo bem. Mas guarda compartilhada não é necessariamente 15 dias com um e 15 dias com o outro. Não é tão preto no branco assim, é maleável. Não é porque em algumas situações pode até prejudicar a criança. Uma criança em idade escolar, uma criança que um pai mora em uma cidade, a mãe mora em outra cidade. E muitas vezes eu percebo, muitas vezes mesmo, que às vezes é só aquela picuinha do pai e da mãe, o pai quer puxar 15 dias, para não ficar 15 dias com a mãe, fica aquele estique e puxa. Muitas vezes, infelizmente, eu tenho a impressão que muitas vezes não é pelo bem-estar da criança. Sabe? Infelizmente, Acontece muito isso. Outro mito, eu acho importante falar dos mitos para desmistificar essas coisas, é em relação ao divórcio. Ainda tem situações que a mulher acha que para ela se divorciar, o homem tem que aceitar. Ela chega e diz, doutor, eu quero me divorciar, mas ele diz que não assina. Entendeu? E não é assim. Aí cabe a nós profissionais explicar que não é assim. Ninguém é obrigado a ficar casado. amar alguém. Não é obrigado. Se ela não quer, então ela entra no divórcio litigioso. Entendeu? Ainda existe esse tipo de situação. O homem tenta dificultar a todo custo. Tenta E o contrário também existe. Não vamos ser nem feminista nem machista aqui. Tentar não ser Eu tô no meio, viu? nem feminista nem machista. E nessa questão Tem mulher do que também não divórcio, assina. E nessa questão do divórcio, eu notei que é mais a mulher que quer dar uma Tá segurada. vendo? Tá vendo aí? Não vou ser hipócrita e dizer o contrário, né? Existe A mulher ela isso. luta até Na o fim pela questão- família. Na questão da pensão é mais o homem que fica nesse Aham. negócio. Mas na questão do divórcio eu percebo que é mais a mulher. Que não assina. Sim. Não fala. Quer me Eu separar, fiquei, então? eu tô aqui no meio, né, dessa discussão toda. Mas e, é isso, é uma roda de conversa. Vamos conversar. Por e- enquanto, a gente está combinando. por enquanto. Se daqui a né? pouco começar a discordar alguma coisa, você separa a gente. E eu sou doida de discordar, que eu tô no meio, né? Tenho que concordar com os dois, senão. Mas enfim, chegou aqui aos nossos estúdios o nosso colega doutor Manuel Neto. Eu vi ele, mas Seja muito bem-vindo, doutor Pois é. Manuel Neto, que foi quem nos deu explicações na semana passada. Mas, enfim, a doutora Paula tocou num ponto que doutor Rodrigo, como delegado de polícia, também disse que não tinha um certo conhecimento a respeito do princípio da proporcionalidade da razoabilidade no que tange ao arbitramento da pensão alimentícia. Para ficar bem mais claro, a pensão alimentícia ela é arbitrada de acordo com um binômio que hoje consideramos um trinômio. hoje é trinômio. Necessidade da criança, possibilidade do pai, né? A possibilidade de pagar do pai. Dr. Rodrigo falou num ponto-chave. Ele disse, eu tenho 3 filhos.
Se eu for nessa lógica, se eu for nesse mito de que seja 30% para cada filho, eu vou ficar com 10% do meu salário. Não é assim. Então, por isso que a possibilidade do pai também é levada em consideração a necessidade da criança. E aí entra o princípio, doutor Rodrigo, da proporcionalidade, da razoabilidade, onde é feito... É tipo quando a gente vai a dosimetria da pena, é a dosimetria da pensão. E aí vai levar em consideração o que a criança necessita, mas também vai levar em consideração que não só o senhor tem obrigação, também a mãe também tem obrigação. Existe aquela responsabilidade familiar do pátrio poder que é dos dois. Até né? porque o salário do pai, por exemplo, pode ser que os 30%, que o juiz realmente determine 30%, e esses 30% sejam suficientes para aquelas 3 crianças, dependendo do salário. Depende, olha, Por isso que eu tem vou, esse trinômio hoje em dia. vamos dar, por exemplo, Neymar. Bom exemplo. O salário de Neymar, para a necessidade do filho de Neymar, é algo desproporcional, desarrazoado. Se ele pagar 100 mil hoje de pensão, que para ele vai ser uma cócegazinha na mão dele, ainda se torna desarrazoado diante da necessidade. Então, doutor Neto, apenas para equilibrar aqui, nós temos 2 mulheres, temos só o doutor Rodrigo, apenas para o senhor participar aqui na nossa roda de conversa. Oh, meu Deus, esse povo é muito tímido, sabe? Mas enfim, outro ponto-chave que eu achei muito interessante, que a doutora Paula falou e que às vezes passa despercebido, é a questão do divórcio. Quando nos procuram, que diz assim, doutor, ele não assina, como é que eu faço? Não necessariamente hoje precisa-se que a outra parte consinta, né? Isso aí ficou muito bem claro. Na verdade, não precisa nem de motivo, né, doutor? Só que não querer. Nem a separação de corpos, provar que antes necessitava um período de separação de corpos, nem isso precisa mais. E agora eu vou entrar num tema. Porque eu vou entrar num tema que doutor Rodrigo... Eu estou aqui quieto, mas estou apavorado com esse tema, estou em pânico. Que doutor Rodrigo agora vai nos ajudar. Por quê? Com leis que tutelam e protegem a mulher, a vulnerabilidade feminina, a fragilidade feminina no âmbito familiar, nós temos hoje leis de que, quando existem evidências de violências domésticas, denúncias de violências domésticas, o divórcio sai de ofício, né? Muitas vezes não necessita nem de audiência de conciliação para que seja determinado o divórcio. E aí eu vou chamar doutor Rodrigo mais ainda para essa discussão, que ele já participou bem dessa discussão, mas eu vou chamar para ele explicar o dia a dia e explicar como a pessoa que é vítima de violência doméstica, o que é que ela pode inicialmente fazer, o que é que ela deve fazer, a quem ela deve procurar, como é que ela vai ser acolhida, como é que ela vai ser abordada. E aí eu passo para o senhor, porque é um assunto que o senhor entende. Além do que o senhor já me disse que entende demais de direito de família. Mas na hora que você é chamado a falar, você fica nervoso e esquece o que é importante. Mas vamos lá. Então a bola está com o senhor agora. Eu gosto de trabalhar em delegacia. Palestra é difícil. Não que a gente não saiba, porque... né, vou tentar dar um introito. A Lei Maria da Penha, a principal evolução, melhoria que houve, é a medida protetiva. Isso aí foi uma revolução. sem dúvida. E a cada dia está melhorando. Está evoluindo cada vez mais. Agora nós temos a lei, salvo engano, a doutora que é estudiosa, 14.550, desse ano agora, que modificou o artigo 19, inseriu 3 parágrafos, inseriu o artigo 40A na lei, os parágrafos lá, tentar recordar aqui as melhorias, que o juiz hoje basta uma cognição hipersumária, ou seja, só o depoimento da mulher. Não precisa de nenhuma prova mais, nem testemunha, nem perícia. Até porque a violência doméstica geralmente acontece em um âmbito que só está ele e o agressor. Exato. Então, Mas no começo a gente exigia alguma coisinha, Hoje em né? dia não, né? Nada. Basta o depoimento da mulher. Por quê? A medida protetiva era uma cautelar que visa assegurar a pessoa, não o processo. Ela não tem relação com o processo. Vamos salvaguardar primeiro a pessoa, fisicamente, moralmente, psicologicamente, né? E depois a gente vai discutir. Mas no primeiro momento, agora a lei 14.550 melhorou mais ainda, que o juiz, de uma cognição hipersumária,
Ou seja, hipersumária que eu quero dizer rasa, sem nenhum escopo probatório, desculpa o termo técnico. Enfim, então o juiz pode dar isso aí de plano, né, direto, basta o depoimento da mulher. Isso é bem interessante. O delegado pode dar medida protetiva onde não há juiz, mas é muito raro aqui na nossa região, porque aqui tem sempre uma delegacia, a mulher procura sempre em comarca, né, e aí é mais fácil para a justiça. Aliás, o próprio agressor, geralmente ele respeita mais o oficial de justiça, né, porque ele entende que agora o problema dele é na justiça. Enfim, houve essas diversas melhorias. Enfim, está cada vez evoluindo mais a medida protetiva. É bem interessante as evoluções que estão acontecendo, né? E só para descontrair um pouquinho, deixa eu mandar meus alôzinhos, né? Para não fugir disso, doutor Rodrigo. O senhor não é habituado, mas eu não posso fugir disso. Um alô especial ao Catingueira Afamada, que está aí nos assistindo e que sempre está presente. Para Nena, Francilene, Joselma, Socorro, Joseane, que estão lá na comunidade Curtume, João Bezerra, que estão lá na comunidade Curtume, que é uma comunidade do meu coração. Roque Leite, que não nos perde, ele sempre está presente. Terezinha Barbosa, lá de Olho d'Água, quero aqui cumprimentar o município de Olho d'Água, nas pessoas de Dr. Manuel Neto, do Dr. Diomedes, que estão aqui presentes, apesar de que não quiseram fazer parte dessa roda aqui de conversação, mas que estão presentes. Francisco Alves Bento, doutor. Sim, gordo. Francisco Alves Bento. Grande escrivão, grande agente de investigação e escrivão. Pois é, mandou boa noite aqui. Ele recebe os parabéns viu? No dia do agente de investigação e no dia do escrivão. Tá escutando, né, Alves? E olha, lembre-se do que você me prometeu hoje, que vai vir aqui, junto com o Dr. Lucas, viu? Todos os telespectadores que estão conosco da NPTV e um cumprimento especial ao meu colega também, doutor Alberto Alencar, advogado, coordenador da CAGEPA. Enfim, depois eu mando mais uns alôzinhos aí para o Legislativo, que Moraes está aqui presente também, Léo Márcia. Mas vamos dar continuidade aqui no que a gente vem falando a respeito da Lei Maria da Penha. E algo que sempre as pessoas nos procuram e que sempre elas têm curiosidade, né? Elas sempre dizem assim, doutora, o que é que eu faço? Se os telespectadores da NPTV tiverem sido mais minuciosos, perceberam que está passando algumas imagens. Dentro dessas imagens, passou uma imagenzinha que dizia assim, o silêncio mata. Então, por que as medidas protetivas? Então, por que é tão tutelado a voz da mulher e que a prova passa a ser do homem, nesse caso? Justamente por isso. Porque no âmbito familiar, fica mais difícil de se provar. E a mulher, ela cala muito. Ela nem sabe, muitas vezes, o que é violência doméstica. Para ela, às vezes, a violência doméstica é a violência física. Ela não sabe nem o que está passando, né, doutora? Mas ela vive numa pressão psicológica grande, ela vive numa violência moral, patrimonial, sexual, porque existe também a sexual, inclusive o estupro marital. Né? Se a gente for levar por essa linha, existe também o estupro marital. Então, assim, ela vive todo um contexto de violência e às vezes não sabe. Para ela, apenas a violência física. E quando chega nesse ponto, nesse limite, muitas vezes ela fica sem saber. Já se calou tanto, já silenciou tanto que não sabe o que fazer. Então, eu vou jogar para o Dr. Rodrigo. O que ela deve fazer? Correto. Primeiro, procurar uma autoridade. Hoje ela pode procurar qualquer um. Até a Polícia Militar, que vai encaminhar ela para o Fórum ou para o Ministério Público. Nós ainda temos o juiz como autoridade que cede a medida protetiva. O delegado só em casos de cidade que não há comarca ou acesso à comarca. Então a autoridade hoje é o juiz. Antigamente, antes dessas melhorias, se discutia muito se cabia Maria da Penha, medida protetiva, numa briga comum. Sumiu a minha garrafa de cana. Eu vou agredir a minha mulher. Isso se discutia. Ele agrediu porque é machão ou agrediu porque sumiu a cana? Hoje não se discute mais também. Não se leva em consideração a questão de gênero mais não. Né? Antigamente se discutia se foi machismo ou não. Hoje não. O marido agrediu a mulher, incide a Lei Maria da Penha. Cabe medida protetiva. Independente se for machismo ou não.
Então, essas evoluções. Procura-se geralmente a delegacia. O delegado faz o termo, mas, na verdade, quem está pedindo é a própria vítima. É algo tão emergente, tão grave e tão importante, tão urgente, que a própria vítima é quem pede. Claro que a gente vai lá e reduz a termo o depoimento dela e encaminha para a justiça. Mas quem está pedindo é ela, não é a autoridade policial, não é o delegado, não. Doutor, e apenas para informar as pessoas que às vezes têm mais déficit de informações, de esclarecimentos, quais são as medidas protetivas que podem ser adotadas para a tutela da dignidade física, da dignidade moral, da dignidade patrimonial em alguns casos? Geralmente eu peço todas. Que é o afastamento do lar é a principal. Imediata. É bem assim, grave, porque você vai tirar um cara, às vezes está morando 20 anos naquela casa. A gente tem que conversar com ele para ele sair. Infelizmente vai ter que sair. A mulher tem primazia, tem prioridade nesse sentido. Até porque geralmente tem filho, então ela vai cuidar da casa. O afastamento do lar, não manter contato com a vítima por nenhum meio, né, telemático ou telefônico. Pessoalmente nem se fala. E a gente explica para o agressor, seja agressor físico, psicológico, a gente explica para ele que a partir daquele momento, se ele descumprir a medida protetiva, ele não está cometendo um crime contra a mulher, está cometendo um crime contra a justiça. E a mão vai ser pesada, como tem sido aqui. As pessoas estão tirando cadeia porque não entendem a conversa. A gente conversa, obviamente, mas a maioria não entende, se aproxima da vítima novamente. A gente representa pela prisão preventiva e 90% dos casos o magistrado concede. Nesse caso, doutor, se a pessoa pega em flagrante, por exemplo, por um descumprimento da protetiva, o que é que vem a acontecer? É um crime autônomo, descumprimento de medida protetiva. Inafiançável pelo delegado. E o juiz também não vai dar fiança porque é um crime contra ele, né? E se você colocar uma mão leve nesse crime, a pena não é muito pesada, mas o magistrado mantém ele preso, para dar o exemplo social. Porque se o cara descumpre a medida protetiva e não vai preso, os outros vão descumprir também. Vira moda. Então a gente conversa direitinho com o agressor, fala, infelizmente você não vai poder mais frequentar essa rua. Agora, cidade pequena, como é Emas, da doutora Paula, tem que ter um bom senso. Às vezes vão se cruzar, mas isso aí não é descumprir a medida protetiva. Descumprir a medida protetiva é olhar para a vítima, apontar, fazer uma cara feia, fazer assim, pera, alguma coisa aí, entendeu? Vou resolver, eu volto. E isso é descumprir. Agora, passou duas motos uma por outra, porque às vezes a mulher vai na delegacia e fala, ele passou a menos de 200 metros de mim. Mas ele fez alguma coisa, não, ele passou de moto, eu passei para lá. Não, isso não é descumprir, porque a cidade é tão pequena e a gente não pode retirar o cara da cidade, né? E apenas para ressaltar que é uma penazinha leve, mas não é tão leve não, que pode se passar até 3 mesezinhos, né, doutor? Na verdade, ninguém quer ficar preso. Porque, né? na verdade, como o doutor Rodrigo falou, que é um crime autônomo, é um descumprimento de ordem judicial. Ele está descumprindo uma autoridade judicial que foi o juiz, né? Exatamente. E o próprio juiz é quem vai ter a discricionariedade e a competência de mandá-lo passar uns diazinhos lá. Então, Uma temporada. é uma temporadazinha no hotel do governo. Eu digo assim, descontraindo, que eu brinco muito com as pessoas. Eu brinco de uma forma profissional e com verdade. Eu digo, olha, isso tem duas coisas que a gente deve evitar, vocês homens devem evitar. É o descumprimento de uma medida protetiva e o não pagamento da pensão alimentícia. Essas duas coisas. Eu estou evitando o casamento. Doutor Rodrigo está evitando o casamento. Já né, evita também. essas duas colaterais. Porque aí ele diz que evita os efeitos colaterais que podem ocasionar isso. Mas eu tenho esperança de desencalhar, eu tenho esperança. Eu tenho pra mim que vai ter fila aqui. O senhor dizendo isso, vai ter fila aqui. Olha, não sei não. Mas eu vou me reportar aqui a doutora Paula para fazer uma perguntazinha a ela. E que depois o senhor vai nos ajudar a responder. Doutora, sempre chega assim ao seu escritório, ou já chegou, se não sempre chega, já chegou algum caso de um homem dizendo que está sendo vítima de violência doméstica e perguntando à senhora se os efeitos da Maria da Penha podem ser utilizados para ele também? Não, nunca chegou esse tipo de situação não, de violência física não, mas que eu consegui identificar de violência psicológica. Talvez nem ele saiba,
Mas na medida que foi conversando comigo, eu consegui identificar que ele era vítima de violência psicológica. Mas como não era, ele não foi lá, o assunto não era esse, eu também não adentrei, não me aprofundei. Mas eu consegui identificar. Parece mentira, mas existe sim. Existem muitos homens que são vítimas de violência psicológica. Então agora eu vou... A situação dele era uma situação Então, bem complicada. Eu Eu agora- acredito que de violência física existe também, embora não tenha chegado até mim, até o meu escritório. Então eu agora vou mandar um alôzinho aqui para umas pessoas do meu coração, doutor, que é Diego, né, meu irmão de Ilka, Girlânia, viu? Doutor Diomedes, Girlânia, sua cunhada, tá aqui mandando um boa noite. Eunice, minha amiga, que eu amo de paixão, tô morrendo de saudades. Maria Vitória, minha prima e minha afilhadazinha. Gilvanda mandando os coraçõezinhos, como sempre, viu? Mas enfim, doutor, se chegar um caso desse ao senhor, se é que não chegou ainda, que eu não sei se já chegou, qual é o procedimento que o senhor adota? Em relação ao homem. Depende. Aliás, tudo no direito é Eu depende. tenho até né? medo do depende dele. Depende. A gente vai avaliar o caso. Muitas vezes o homem usa isso por uma questão, às vezes tem um processo civil na justiça, uma questão patrimonial, e ele se deixa ser agredido, como eu já vi. Porque o cara é muito mais forte que a mulher, chega às vezes com o olho roxo, eu faço um procedimento. Ele quer medida protetiva, ele não conhece de lei, ele acha que existe uma lei que protege ele também, que ele pode usar a Maria da Penha, a gente fala até Geralmente eles brincando. sempre acham Que tem o mesmo algum direito, que não tem, porque na a verdade Constituição não diz que tem. os direitos são iguais, mas o princípio da isonomia é tratar os desiguais de forma desigual. Então, na verdade, existe sim uma proteção ao homem, mas é o Código Penal de 1940, né? É o artigo 129, é um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, um inquérito muito menor do que o da Maria da Penha. A proteção que o homem tem é bem menor do que a da mulher. E não tem medida protetiva. Aí eu falo, se ela chegar perto de você, corre. Mas aí eu pergunto... Corre, meu amigo. Não vai ficar para apanhar, Não, nem desmoralizado. Isso mesmo. É. Mas não vai bater nela, melhor saber. Mas eu pergunto ao senhor, nesse caso aí, podem ser utilizadas as cautelares? Podem ser pedidas as cautelares do Eu nunca 319? pedi, mas é possível, porque uma medida cautelar inominada, indicar para não se realmente. aproximar. Eu já vi um caso, não foi comigo, foi lá em Campina Grande, juro que não foi comigo. A mulher Não, eu acredito. parava na porta da casa do cara e começava a tacar pedra. Entendeu? Então existe poderia pedir uma medida cautelar inominada para ela não passar naquela rua. Né? Inclusive ela tacava pedra no carro, tacava pedra na casa dele, né? Mas Não foi existe comigo isso. não. Não foi Acha comigo que essa foi, né, situação. doutor? Não, eu acredito. Então eu pensei, eu falei, aí eu dei um conselho para ele, eu falei, cara, se muda daí. Né? Compra uma casa num condomínio, que ela não vai conseguir transpassar o porteiro. Ou então em Piancó. Vai para Piancó. A Piancó também tem, né? É. Mas o conselho que eu dei, ele foi, vendeu a casa e comprou um apartamento dentro de um condomínio. E resolveu o problema. Mas assim, é possível pedir uma medida cautelar. Mas você sabe que a mulher, quando está com raiva, acho que ela não vai respeitar a medida cautelar, não. Então é bem complicado, mas eu nunca me deparei com essa situação. Já me deparei com um homem agredido em delegacia. Mas eu percebi que ele fez de propósito. Já percebi que a mulher também, às vezes, inventando alguma Ele história, também faz, agrediu o cara, foi aqui em Piancó. Tentou matar o marido, mas ele segurou a faca. E dava para ver que a lesão era de faca que puxou, né? Como se alguém tivesse puxado a lâmina, porque não tinha o meio da mão, o miolo da mão não estava machucado. Aí eu vi que foi ela, realmente, aí nesse caso eu fiz um procedimento contra ela. Então ela saiu de denunciante a Ela foi denunciar, ela foi, se esfaqueou, que era bem rasa, as facadinhas assim, né? Menos de 1 centímetro, e o rapaz estava com a mão, com um talho que pegou nos tendões do dedo aqui, sendo que o miolo da mão não estava machucado. Então a prova era muito óbvia nesse dia de que ela quem era a agressora. E aí ela respondeu, eu não prendi. Fiz um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, liberei ela e ele também. Ele ficou com um pouco de raiva, falou assim, ela não vai ficar presa não. Eu falei, não. Mas ela respondeu o processo. Pois é, Giovânio Sabino, né? Não existe lei Zé da Penha, não. O doutor Rodrigo está aqui falando que não existe essa lei Zé da Penha ainda. Mas aí não quer dizer que o aparato jurídico também não tutele, não proteja o indivíduo que se sinta ameaçado.
Mas ao se sentir ameaçado também, ele quis dizer que ao invés de você permitir uma agressão, você corra. Né? Porque Com certeza o homem corre mais do que a mulher. Porque é uma medida mais 99%. preventiva. A gente está descontraindo aqui, mas eu acredito que as pessoas estão nos entendendo, né, Tiquinho, vereador? Mas eu vou me... Ué, tá mandando o Tiquinho correr? Quase que eu não Que sei isso, o nome de seu Tiquinho, na hora que eu fui dar boa noite. Ai, Tiquinho. Tiquinho é nosso vereador aqui, ele mora na cidade, mas ele representa praticamente a comunidade do Riachão. Né? Que aqui eu mando um alô, não sei se Cornélio está lá nos assistindo, Fátima, Soneide lá em Emas. Pois é, ele é irmão de Soneide, que eu gosto muito de Soneide. Soneide é uma pessoa muito querida em Emas. Pois é. E eu conheci o irmão dela agora, não conhecia. Mas, voltando aqui ao nosso tema, eu vou fazer uma pergunta bem subjetiva, apenas para a gente tentar falar mais e esmiuçar melhor. O silêncio. Sobre. O silêncio no âmbito familiar, ele mata? Mata. Dessa questão de violência, por exemplo, você não pode ficar em silêncio. Como o doutor acabou de falar agora há pouco. Né? Se está passando por uma situação de violência, não fique em silêncio. Procure as autoridades, procure tomar uma providência, se proteja. É assustador o É silêncio. assustador, exatamente. Eu já O peguei silêncio mata, casos sim. de mulher em delegacia, já idosa, Mas existe com uma doutora. lesão no rosto, fotografei e falei, ela perguntou por que você está fotografando? Eu falei, porque a senhora está em silêncio, no mínimo aí há 30 anos. O silêncio A mata. senhora vir na delegacia, é ou não é verdade? Ela falou, é. Eu falei, quando foi a primeira agressão? Quando foi seu marido? Foi. A senhora se casou quando? Em 1975. Quando foi a primeira agressão? Ela falou, na lua de mel. Eu já ia Então dizer, ela está calada há 40 anos. geralmente quando procuram a delegacia, já foram agredidas Isso. E inúmeras tem outros vezes. fatores ali que faz ela ir à delegacia não se calar mais. Isso. Principalmente fatores patrimoniais. O cara agora está agredindo e não está levando nem comida para dentro de casa mais. Tentando matar ela de fome. Aí agora ela vai. É. Acontece muito isso. Doutor, eu vou pegar o gancho que o senhor falou aí na questão patrimonial, porque a gente também vai tentar fazer um programa depois, Entenda o Seu Direito, falando sobre direito de sucessões também, que é partilha Muito de bom, bens, divórcio, quais são os direitos de cada um no seu divórcio. Mas enquanto isso, a gente vai adentrar aqui num tema, a violência doméstica patrimonial. Porque algumas mulheres desconhecem a violência moral, desconhecem a violência psicológica, desconhecem a sexual. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho no seu dia a dia o que é que o senhor encontra sobre violência patrimonial e explicar também a incidência disso, a repercussão disso. Já encontrei vários casos de violência patrimonial. E como Na, pode ser combatido. na modalidade de dano, de quebrar a casa, chegar bêbado e quebrar, né? Porque foi a mulher que financiou no Armazém Paraíba, aquilo lá, e sei quantas vezes o cara chega e quebra, joga o ventilador no chão para punir ela. Já vi violência patrimonial na modalidade estelionato, né? Um estelionato amoroso. O homem vai seduzindo e arrancando dinheiro da mulher e depois tchau. Então é bem complicado. E às vezes a mulher não percebe isso. E não percebe que ela pode ser ajudada. Né? Porque aquilo vai só crescendo, não tem conversa. O cara vai agora passar ali a quebrar as coisas dentro de casa. Né? Não é uma vez, duas, três, várias vezes. E quando ela vai na delegacia, a casa já está toda quebrada. E ela tem a proteção do Estado, sim. Tem a medida protetiva que vai tirar ele de casa, o afastamento do lar, né? A proibição de contato. E outra coisa interessante é que a medida protetiva ela é independente do inquérito. Aliás, ela é independente, outra evolução. Ela é independente do inquérito, ela é independente até de artigo penal. Não precisa achar um tipo penal mais. Basta o depoimento dela. Não precisa de BO, não precisa de nada. Só o depoimento dela. E é independente. E antigamente, até pouco tempo atrás, a medida protetiva era vinculada ao inquérito e ao processo. Então acontecia o seguinte, o cara ia para a justiça, respondia lá um stalking, depois ele provava que não praticava o stalking contra ela, e era absolvido, e a medida protetiva caía por terra, junto com o inquérito, com o processo judicial. Hoje é totalmente independente. Inclusive, já tentando desburocratizar isso,
é que já está tendo a possibilidade das próprias medidas protetivas serem arbitradas pelo próprio delegado. Apesar que está essa discussão de Seria o mais prático. Infração, acredito que é da competência jurisdicional, está essa discussão em ADI. Mas está engatinhando. O delegado fora de comarca, ele pode ceder e depois tem que pedir, se eu não me engano, 24 horas depois. Eu acredito que isso depois vai Pode ser. passar a vigorar. Isso é uma questão, eu não queria dar minha opinião, mas não acredito que o judiciário vai abrir mão disso aí para a Polícia Civil. Desburocratiza, né? E desafoga também. Desafoga um pouco. Seria melhor. Pra desafogar. Seria brilhante o delegado daria a medida protetiva, chamar o cara e falar assim, se você se aproximar. Mas o que é interessante é que a medida protetiva é um crime contra a justiça. Isso aqui é legal, que aí o juiz pesa a mão. Se for um crime contra o delegado, eu não sei se o juiz vai pesar a mão tanto quanto. Desculpa dizer a sinceridade. Mas a praticidade é boa. Na prática eu não sei se funciona. Fabiana, um cheiro, viu? Te amo. Boa noite. Doutor Rodrigo, mas eu toquei num assunto ainda há pouco, e que é pouco abordado e pouco conhecido, que é o estupro marital. Aham. Eu queria que o senhor falasse Já me deparei. Só que a mulher ela vai à delegacia porque o estupro requer uma certa violência. Ela vai pela violência ou grave ameaça. Porque ela levou um tapa no rosto, um soco no rosto. Ela não sabe que a penetração, foi vítima de um estupro. Que a penetração é o crime principal ali. Já peguei, ela falou assim, ele me deu um soco aqui, depois fez sexo comigo. Mas aí tudo bem o sexo, mas ele me deu só porque eu levei o soco. Eu falei, não, querida, você foi estuprada. Você foi estuprada. Aí ela falou assim, como assim? Eu falei, não, é meu marido. Eu falei, a senhora foi estuprada. Ele vai ser preso por estupro. Elas não sabem mesmo que isso é crime. É engraçado. Às vezes a vítima procura por um motivo e, na verdade, quando vai prestar o depoimento... pela agressão, que é um meio necessário para o estupro, porque ninguém vai estuprar com carinho. Então ele estupra com uma certa violência, ou com uma faca, uma grave ameaça, e a mulher vai por isso. E vai denunciar, olha, ele tem arma dentro. Ele me agarrou, mostrou uma arma, não sei o quê. A gente fez sexo, fala assim, fui estuprado. E ele tem uma arma dentro de casa. Ela quer que a gente prenda pela arma. Enquanto que ele cometeu um crime muito mais grave. E ela nem sabe. Não se tocou porque ela acha que podia fazer. Que é a violação sexual. Porque, na verdade, existe esse mito de que porque você tem um relacionamento conjugal, você é obrigado à prática do ato sexual. E, na verdade, não é. Se você, naquele momento, você não está se sentindo à vontade, não está se sentindo bem, não quer praticar o ato sexual e alguém lhe força a isso é um estupro, né? E muitas vezes as pessoas não sabem, desconhecem, principalmente as mulheres. E as mulheres, elas têm mais aquele sentimento maternal. Muitas vezes elas não denunciam, Rodrigo e doutora Paula. A gente percebe muito isso, não denunciam por quê? Porque é o pai dos filhos, é o provedor do lar, ela tem uma certa dependência. E em alguns momentos, eu acho que o senhor se depara com isso também, que vai à delegacia naquele limite, que não suporta, não aguenta mais, mas quando pergunta, vai querer representar, ela diz o quê? Não, quero só a protetiva. Porque é pai dos meus filhos. Já aconteceu, então ela não vai. Uma curiosidade que me veio agora. Já aconteceu de uma mulher ir denunciar e contar o que aconteceu, uma situação de violência, e dizer, doutor, mas eu não quero que prenda não. Manda lá só dar um conselho a ele. Diariamente. Vai lá só direto. Dar um conselho, não quero que prenda ele não. É o que eu estou dizendo, antigamente a medida protetiva era vinculada ao inquérito, a gente tinha que abrir o inquérito, não tinha essa opção. Hoje a gente faz, a praticidade aumentou, a medida protetiva é independente. Eu faço o que ela está mandando, mas eu aviso, eu falo, olha, eu acho que ele pode te matar, então vamos tomar outra atitude. Não quero porque é pai dos meus filhos. E meus filhos estão contra mim, não quer que eu venha à delegacia, os filhos também são contra a mãe, tem amor pelo pai. Muitas vezes ela está sendo pressionada pelos filhos para não ir à delegacia. E se for filho pequeno, para a gente achar uma solução é bem complicado. Tem muitas mulheres que ficam em estado de vulnerabilidade nesse sentido. Eu vejo muito. Isso. E eu quero tocar nesse ponto, a violência psicológica. Que muitas vezes o genitor, o marido, segura a mulher, né, justamente ameaçando de retirar a guarda. Por quê? Porque
Muitas vezes ela é dependente, ele é o provedor do lar, ela tem aquela dependência financeira, econômica dele. A casa é alugada. A casa esse é problema alugada, é seríssimo. tem entende? os filhos. A gente pede o afastamento do lar, ela fala, mas a casa é alugada, ele vai sair da casa, eu vou ter que pagar o aluguel R$500 eu não tenho. É bem complicado. Aí a gente oferece a casa de apoio, em João Pessoa. Imagina, sai daqui no sertão com três menininhos, para levar para João Pessoa, para um lugar que ela não sabe, ela não vai. E agora, outra inovação legislativa, né, já pensando nessa proteção à vulnerabilidade feminina, que já está pacificado a questão do aluguel à vítima de violência doméstica. Fala um pouquinho, Paulo, sobre essa violência psicológica. Acontece muito. Já aconteceu de chegar alguns homens, viu? Mais de 3, já me procuraram e dizem, doutora, ela não pode ficar com a guarda, não. Eu quero que peça a guarda, porque ela não tem condições, ela não trabalha, aquela casa não é dela, sabe? Eles colocam logo esse tipo de situação para querer tirar os filhos, porque eles acham que é assim, né? Eu vou explicar, tem uns que não aceitam ouvir a verdade, ouvir como é de fato e ficam com raiva. Acontece muito isso. Tem uns que querem impedir a mulher de trabalhar, né? Diversas situações psicológicas. Ameaça de morte é um problema psicológico. Porque ele sabe que se ele encostar e deixar a marca, aí a prova é muito clara contra ele. Se for a violência psicológica, vai ter um debate, vai ter que ter uma apuração do delegado. Será que a mulher está mentindo? Então ele é esperto. Tem muito homem que é esperto nesse homem agressor, né, psicologicamente, mas não agride. E a primeira coisa que ele fala na delegacia, o cara que faz a violência psicológica, mande ela para fazer exame, para ver se tem marca nela. Isso. Ele sabe que não tem. Aí eu mato a questão, falo, esse cara está ameaçando mesmo. Com ela, mas não encosta. Não encosta nela. Faz o terrorismo, né? Miracena, Zezinho, Gorete. Deixa eu mandar um cheiro e um abraço para vocês. Eles estão lá em Recife, viu? Nos assistindo. Olha que o senhor está famoso. Mamãe dizia que eu ia trabalhar na televisão. Acho que ela está acertando, está começando a acertar. Olha que eu estou realizando o sonho de mamãe. As previsões dela. O sonho de mamãe. Então quero mandar um alô aí para vocês. Mas, continuando aqui. Tem umas situações, eu fico pensando porque tem coisas que não pode expor, né? Tem umas mulheres que procuram e pedem o sigilo absoluto, que já é sigilo, mas elas pedem tanto, porque tem medo, né? Se eu me separar, será que eu vou ter direito a alguma coisa? Porque eu não tenho com quem viver com meus filhos. Será, doutora, que eu vou ter direito a alguma coisa? Sabe? E eu noto que elas estão com muito medo. Olha, nego, não pode saber que eu procurei advogado, não. Tem outras que ligam, preferem falar por telefone, para não ir no escritório, para ele não saber que ela procurou informação jurídica, para a família não saber, para os amigos não saber, porque elas acham, e acredito que é verdade mesmo, que se alguém vê que ela está no escritório de advocacia, que ela conversou com uma advogada, e vai lá e conta ao companheiro, e vem a violência psicológica e às vezes até a violência física. Então muitas elas preferem o atendimento por telefone, pelo WhatsApp. O caso da Ana Hickman desmistificou muita coisa. Sim. As pessoas pensam que só mulher pobre sofre violência. Essa mulher perfeito, famosa, milionária, e graças a Deus é uma nova lei, quer dizer, está evoluindo cada dia. A mulher agora vai ter a prevalência patrimonial. Mulher vítima de violência na separação, o patrimônio é dela, claro. Uma coisa pública talvez encorajem outras mulheres a procurar, porque algumas se identificam com aquela situação e acabam tendo coragem e procurando a delegacia. E apenas para enaltecer, para reforçar essa questão de desmistificação dessa violência psicológica quanto à questão da guarda, a gente quer informar tanto ao papai como à mamãe que o bem maior disso tudo tutelado é a criança, é o adolescente, é o menor em desenvolvimento. Então, assim, existe um princípio que se chama princípio da supremacia dos direitos da criança, né? De vínculo afetivo e de vínculo materno, e que isso é soberano. Então, assim, juiz nenhum, aparato jurídico nenhum vai tirar a guarda do filho da mãe hoje por causa de uma dependência financeira, porque a mãe não tem condições financeiras de sustentar a criança. Não, eu quero deixar o coração da mamãe sossegada quanto a isso.
pode retirar a guarda da mãe em outras circunstâncias. Se ela abdicar, se houver um indício de uma negligência, de maus tratos, de alguma violência física, se houver evidências e comprovações. Esses são os casos. Agora, de insuficiência financeira, não. Mesmo porque existe também um outro princípio que é da responsabilidade paterna, né, doutor Rodrigo? Claro. Que o senhor já bem disse que vai ficar com 10% do seu salário para abdicar aos seus filhos aí. Isso é a responsabilidade paterna. Eu os amo muito, mas nem tanto. E aqueles pais que chegam, já pagam tão pouco, porque é pouco, né? Muitos são, pelo menos na nossa região, né, na minha cidade, a gente que aqui também, Tentam um salário mínimo. Tentam Aí fraudar, já né? Já é o mínimo, ainda chega lá e diz, doutor, eu quero entrar com uma ação porque eu quero diminuir. Escondem o patrimônio, escondem suas rendas e tentam fraudar. Muitas vezes chegam questionamentos, né? Se aproveitam da condição que não tem um vínculo formal na carteira de trabalho. Isso. E aí diz, não, mas eu sou desempregado. Olha, existe a questão da responsabilidade paterna. Isso aí é latente, isso aí é lei. Então, de qualquer forma, você tem uma obrigação. Independente de estar empregado ou não, vai ser arbitrado. Vai ser considerado suas possibilidades, vai ser considerado as necessidades da criança, mas vai ser arbitrado um pensionamento. Bem lembrado, doutora, porque ainda existem pais que acham que porque não tem um emprego formal, não tem a carteira assinada, eles vão ficar isentos da responsabilidade de alimentos. Não é assim, não é assim. Trabalhando ou não, existe o princípio da responsabilidade, como a doutora enfatizou agora, e não pode fugir dessa responsabilidade. Eu tenho uma dúvida. Não tem nada a ver comigo. Foi um amigo meu que me perguntou. Se renda solidária, Bolsa Família, quando a mãe recebe, a própria criança recebe algum benefício, isso é contabilizado numa discussão alimentícia na justiça? Olha, isso tem que ser levado em consideração, mas depende do caso. E do valor também que ela receba. É um caso que tem que ser analisado. Não necessariamente isso vai acontecer. Mas ela tem renda. Mesmo que seja uma renda passiva, ela não Mas trabalha. Aí vai ser analisado. Pode ser levado em consideração, nesses dependendo três, do valor do salário do pai, etc. Isso, etc. tudo é levado em consideração, tudo é analisado. Jair, meu querido, eu sei que você é um pai bem responsável, está aí nos assistindo e vai só transmitir as informações quando alguém precisar. Então, meu boa noite aí a você, viu? Enfim, essa questão, o senhor tocou num ponto aí, bem lembrado, que é a questão da responsabilidade solidária entre os genitores, né? E é levado em consideração, mas também é levado em consideração também a renda do pai. Isso. Que a justiça sabe, o juiz Organizado. sabe que muitas vezes ele se omite, ele tenta fraudar, ele tenta sonegar, Muito, né? E tudo isso é levado em consideração. E hoje nós temos um mecanismo que é muito favorável, que é a mídia. Você nem sabe, mas às vezes você diz que não tem renda de um salário mínimo. Aí você vai no seu Instagram, aí você mostra um patrimônio ali que não condiz com a realidade fática do que está no processo. O ser humano ostenta, não tem jeito. Gosta, né? Não tem Gosta jeito. de ostentar. E isso é levado em consideração. Enfatizar essa questão do chamado pai do Instagram, né? O cara não tem, eu falava no negócio pra colocar, o cara não tem nada, né? Porque ali na justiça ele não tem nada, ele não tem nem condições de pagar a pensão do próprio filho. Tem que ver. Aí no Instagram ele tá ostentando. É festas, é viagens, Mulheres. é baladas, mulheres. Eu já digo às mães, ó, printa esse negócio, printa tudo, traz pra doutora. Porque aí vamos ver como é que ele não pode pagar a pensão e pode ostentar desse tanto. Já vi casos de ocultação de patrimônio, até de tirar nome de empresa, né? Botar outra Acontece pessoa, muito. tentar ocultar ao máximo e falar que é um coitadinho. Quando você vai ver, o cara tá no Você vai Instagram ver, com não é carrão. assim. Francilene bonita, boa noite, viu? Tô vendo que você está aqui conosco. Josiane Lacerda, Francilene, aliás, viu? E Juberlânia, agente comunitária de saúde. Meu boa noite a você. Josiane é minha secretária. Josiane Lacerda? É. Muito bem, prazer em conhecê-la. Mas enfim, o tema hoje, como vocês perceberam, é um tema que se a gente for falar, vai a noite toda. É amplo. Que precisa de mais dilaceração de tempo, de mais, como é que eu posso dizer, de mais programas,
Doutor Rodrigo, se quiser participar conosco em um outros, prazer. sinta-se convidado, Aham. porque foi um prazer. O senhor nem sabe o tamanho da nossa felicidade de tê-lo aqui hoje conosco. Exatamente. Eu já A lhe disse, recíproca é né? verdadeira. Eu já lhe Maria disse. Helena, eu já quero agradecer novamente o convite. Estou muito feliz, muito lisonjeada Perdeu o pelo medo. convite. Perdi. O de outra vez pode ser melhor, né? Porque a gente não deixa de ficar Vamos um pouco aprimorando. nervosa, né? Um dia a gente vai rir do Aprimorando, eu primeiro venho programa. novamente, viu? Me convide que eu venho. Doutora Paula estava aqui morrendo de medo, parecendo comigo, no primeiro dia que vim aqui no programa da NPTV. Contraído. Foi descontraído, foi bom. Doutor Rodrigo também, essa pessoa espontânea, que está aqui com vocês. Ele hoje ainda está um pouquinho engessado, um pouquinho tímido. Eu tenho certeza que no próximo É porque ele é a primeira vem vez, mais à né? vontade. É aquela coisa, não é que a É. gente não saiba, mas Doutor como a Diomedes. gente tá vendo que tá tudo gravando, tudo filmando, Doutor aqui, a gente Diomedes. fica mais... Ficou ali por trás das câmeras, próxima ele auxiliando o vem. nenenzinho. Dona Francisca, me diga uma coisa, a senhora teria alguma pergunta aqui a fazer a doutor Rodrigo? Que ele pudesse lhe ajudar, algum esclarecimento? Vem aqui, chegue. Venha sentar aqui com a gente. Senta aqui conosco. Eu Venha, tenho o vereador, maior prazer venha, do venha. mundo. Venha sentar aqui com a gente. Vem aqui, dona Francisca. Faça aqui sua Senta aqui perguntinha. pertinho Senta aqui de mim, conosco. venha. Que antes de começar o programa, ela estava aqui conversando com o Debate, doutor teve um Rodrigo. debate, é. Então, para fechar o programa, a Mas gente vai as fechar. nossas opiniões, elas convergiram, eu concordo plenamente. Pronto, a gente Que as mulheres hoje querem um bom marido, mas ficam o dia inteiro no TikTok. Não tem condição. As mulheres, Algumas, né? algumas, doutor. Algumas. Tem umas que Ela são... falou um negócio certo, quer um bom casamento, mas tira a carne do congelador meio-dia pra fazer o almoço. não pode, aí o marido vai Oh, brigar, meu né? Deus. Dona Tem Francisca que fazer foi a nossa direto parte ali. também. não- É, converse um com o outro, sente e converse. Mas não brigue não, que é muito triste, né? Partir pra violência, né? Porque se eu pegasse uma briga com o primeiro esposo meu, com o segundo, eu não tinha coragem de me deitar numa cama, mas ele nem dava o cheiro. Oh, meu Não tinha, Deus. Porque eu tinha isso. Era ou só eu carinho. vivo bem, ou eu caio fora. Doutor Rodrigo, no nosso último programa, houve um espaçozinho que a gente falou aqui um pouco sobre família. E eu fiz um comentário que hoje em dia falta um pouco mais de paciência que a gente via antigamente. Claro, né? De entendimento, assim, de compreensão. Hoje em dia as pessoas estão muito imediatistas, muito cheios de direitos. Não só a mulher, como o homem também, né? E talvez seja por essa questão de mídia. Talvez. E talvez seja pelo próprio tempo, que às vezes a gente está muito sobrecarregado e muito dinamizado, muito acelerado, por falta de tempo. Mas que eu percebo a falta de paciência. E Dona Francisca tocou nesse ponto. O empoderamento feminino está acabando com a fertilidade do mundo. Pronto. Mulher que ganha mais do que o homem, ela não vai fazer filho com aquele cara, não. Vamos terminar enveredando aqui no assunto sectário. Vamos terminar entrando aqui no machismo, no feminismo, né? Eu vou dizer uma coisa, viu? Eu nunca briguei. Parabéns, Dona Francisca. Vem mais Parabéns. pra cá, chega, Dona Francisca. Mais pra cá, pra ficar melhor o enquadramento A aqui. senhora nunca brigou no dois casamentos? Hoje não briguei não. Briguei não. Eu não acredito, Dona Francisca. Porque eu estou dizendo a você, ou eu vivo bem, ou eu caio fora. A senhora está solteira hoje? Graças Viúva. a Deus, sou viúva. É aposentada? Isso aí é pra caçula, isso aí. Ah, o nenenzinho. A mãe dele. Tá certo. Parabéns, nunca brigou. Eu queria achar uma mulher assim. Esse aí, Porque eu arrumo uma namorada no segundo beijo na boca, tá uma esse meu filho, negócio aí, quebrando tudo. se for fazer um livro da vida dele, Ele é maravilhoso, eu cara. tenho Fazer... muita vontade. Olha, sabe? obrigado, nenenzinho, pela sua atitude de fazer um estúdio aqui na Catingueira. É maravilhoso Pois é. aqui o estúdio. O senhor gostou? Eu tô me sentindo uma estrela, não menos que isso. Oh, meu Deus. Nós. De primeira grandeza. Eu pensei que eu fosse participar da Obrigada, live. eu sinto muito orgulhosa de A senhora tem que ter orgulho do seu filho, do Eu tô nenenzinho. muito orgulhosa e a hora toda. Pela iniciativa. Graças a Deus, cada pessoa que pensa no meu filho, dos meus filhos, né? Principalmente nesse aí também. Fazer alguma coisa por ele, o que eu peço a Deus todo dia. Aí, que Deus abençoe. Deus abençoe. Cada grande pessoa Deus. que dê pelo menos um bom dia aí. A ele. Porque a história dele, a
É uma história de Vai começar a superação. andar com quase 5 anos. Eu vou discordar de tudo, eu vou discordar de tudo da senhora. A senhora colocou ele como um coitado que precisa de um bom dia. Ele é um cara maravilhoso. Mas um Maravilhoso. bom dia. Um cara de atitude. Inteligente, artista. Ter a gente, olha, Eu quero nós ter a nascemos- amizade dele, cara. Eu quero ter a amizade desse cara. Amém. Né? Eu vou ter que babar ele. Amém. Porque fazer um estúdio desse, pensar na sociedade. E tudo A função dele. social desse Sozinho, estúdio. viu? E sozinho. A função social disso aqui é maravilhoso, cara. Comunicação. Parabéns, cara. Sozinho, parabéns. Deus. Eu vou Eu mudar várias vezes. Legal. Então o espaço é do senhor, não precisa convite não, Olha, viu? eu sou um cara espaçoso. Não começa a chamar muito não, que daqui a pouco eu tô sentado no teu lugar aí, apresentando programa. O senhor me deixa pelo menos aqui do lado? Como convidadazinha de honra. Pronto, então eu já me dou por satisfeito. Ele andou com 5 anos de idade se arrastando pelo chão, uma paralisia que deu nele. Ah, Eu andei daqui do Gado Bravo, aqui vizinho Curtume, ela sabe, para a cidade de Ema. Nesse tempo não tinha estrada, era só estrada de barro. Hoje é uma beleza para a gente ir. Mas eu fui com ele nos braços assim, se queimando de fé. nossa. Cheguei lá, o médico disse, compre, deve mandar essa injeção, doutor de Pinha-Cola, né? Doutor Chico Fana. Peraí. Não, irmão. Irmão, aquele que morreu daquela acidente, que a irmã Não do lembro. doutor Chico Fana. Não lembro. Irmão Chico Fana. Tá? Peraí que eu vou me lembrar. Eu levei ele disse, ai, minha filha, manda aplicar essa injeção em seu filho. E levei ele para Campina Grande. Ele não tinha registro. Eu tinha meu registro, mas também não tinha documento. Olha, a senhora salvou esse cara, esse seu filho. Se não fosse ele, eu não estaria aqui agora. Olha só como é que ele vai mudar o mundo esse cara. O que foi que salvou ele? A senhora e Deus. Frei Damião veio da fazenda do doutor Djalma, um almoço, lá em Frei Fernando. Aí dona Edna disse assim, Francisca, traga o menino aqui para nós mandar Frei Damião a rezar nele, passar a mão que ele vai andar. Aí eu botei no braço, as pernas dele batendo aqui, só assim, balançando, assim, porque a paralisia dele é encruzada. Uma perna tem batata na perna, esse aqui não tem moço. Esse tem e esse não tem. É assim, né? É como se diz. Andou pelos milagres de Deus. Parabéns. E Damião olhou para mim e disse, filha, assim, filha, tenha fé em Deus, seu filho. Não? Porque se ele não tivesse fé em Deus, Frei Damião, ele não tinha dito isso. Ele tinha dito, eu vou fazer seu filho andar. Era, não era? Então, Mas ele disse, primeiramente em Deus. Com 4 meses ele gritava assim, dizia, mãe, eu andando assim, pegava umas varas de uma seca. Que a então casa de tábua com aquelas varinhas, o quintalzinho na frente, né? pronto. Pois eu vou aproveitar as últimas palavras de Dona Francisca aqui para agradecer a todos. E nesse meu agradecimento eu agradeço primeiro a Deus, né? Que é o nosso começo e o nosso fim em tudo aqui. É o norte, é o nosso norte. Agradecer a doutora Paula, Muito obrigada agradecer a você. Tiquim pela presença, a Lidimarca, a doutor Diomedes, Nenenzinho Pereira, doutor Manuel Neto e Heleno, que é o nosso cameraman assíduo, não falha, né? E aqui é doutor Rodrigo, né? Dizer Eu tenho espaço que mandar está um aberto. alô pro meu filho igaracense, Rodrigo, e pra minha filha campinense, Ana Sofia, que estão assistindo. Sofia, minha linda, eu não poderia deixar de mandar um Que é sua cheiro fã, enorme. É a minha fã? É tua fã, é? Um beijo, viu, minha gata? Linda, de paixão, que eu amo. Mas enfim, o senhor quer falar mais alguma coisa aqui nas Só considerações agradecer, só finais? agradecer a Nenenzinho, a doutora Maria, doutora Paula, Francisca. Um prazer participar desse programa. Prazer todo meu. incomensurável, Deus abençoe. inenarrável, como dizia o Amém, ministro. Senhor Jesus. Muito obrigado pelo convite. Se me convidar 10 vezes, eu despenco lá de Princesa Isabel, estarei aqui. Gente, Eu também ele quero hoje... agradecer. Muito obrigada, Maria Helena. Muito obrigada por sua amizade. Fico muito feliz. Muito obrigada, doutor Rodrigo, Prazer. Nenenzinho. Muito obrigada. Foi um prazer lhe conhecer. Muito obrigada, Diomedes. A doutor Neto, que eu não estou vendo mais aqui nos estúdios. A meu esposo que veio me acompanhar. Ao vereador Tiquinho, que está ali nos bastidores. Então, muito obrigada pela oportunidade. Espero que seja a primeira de muitas. E vai ser, viu? E cada vez vai melhorando, né? Vai surgindo mais Vamos evoluindo, oportunidades, é. vamos evoluindo. Eu vou gaguejar menos.
Né? Eu Vai dar tudo certo. Eu tô achando que ele vai ter um programa só pra ele. Eu tô achando que ele vai Na sair próxima daqui com um vez ela programa só pra Ele ele. aqui é para me avisar. Vou Olha aí, trazer tá vendo? um presente para ele. A senhora vai ter que ver, que a gente combinou, eu gostei das suas ideias todas, eu combinei com tudo. Mas enfim, eu ia agradecer aqui a doutora Paula, mas ela já fez as palavras dela, o doutor Rodrigo fez as palavras dele. E eu tenho um agradecimento especial a todos vocês que nos assistem pelo Instagram, pelo Facebook, a NPTV Catingueira, que nos deu essa oportunidade de exercer nossa cidadania à medida que a gente personifica o entendimento do direito. E assim a gente exerce também nossa função social, eu, doutor Rodrigo, doutora Paula, doutor Diomedes, doutor Neto, que vão vir outras oportunidades aqui. Enfim, meu boa noite a todos. Eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, contribuído de alguma forma com a sociedade, levando informações e que das próximas vezes nós possamos trazer mais informações, possamos trazer mais pessoas, assim como o doutor Rodrigo, que ele já disse, olha, na ausência de alguém eu venho. Ele saiu de Princesa Isabel hoje correndo, É muitas vezes. às 5 horas da tarde, para chegar aqui pontualmente, para fazer o programa conosco. Sair de lá 6 horas, que é meu horário de sair de lá. Pronto, saiu de lá às 6 Não horas. vem me denunciar pro meu chefe, não. Oh, Dia meu que eu Deus saí do antes céu. do horário. É muito longe, Princesa Isabel. Não, Mas tá ele- perto, que agora o governador, o governo do estado fez a estrada aqui de Tavares para Santana dos Garrotes. Agora é mais perto, eu já vim por lá. Mas ele disse, eu vou correndo, eu vou de jato, mas eu chego e não deixo a doutora aí Chegou, né? na mão. Então pronto, meu agradecimento especial a todos vocês, meu boa noite e na próxima sexta-feira espero todos vocês aqui no programa Entenda o Seu Direito novamente. Eu posso dar uma boa noite? Tá. Ah, parou? Posso dar uma boa noite? Parou? Eita, dona Francisco. Tá bom. Na próxima vez